tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. E nesse vídeo eu vou falar sobre o Welcome to the House 2021. Então isso é um projeto em que a produtora Blumhouse lança 4 filmes de terror de baixo orçamento ali em outubro. Então já foram lançados 4 filmes. Os 2 primeiros são Bingo Hells e Black as Night, que são os mais fraquinhos e não tem tantos de terror assim. E dia 8 estreou os filmes The Manor e Madres, que são realmente filmes de terror e são melhores. Mas lembrando que são filmes de baixo orçamento, então a gente não pode esperar uma ótima fotografia, atores maravilhosos, tudo incrível, e sim, coisas mais básicas e bem feitas. Mas vou começar falando sobre Bingo Hells, que tem ali alguns momentos gores, e é uma história que fica ali mais presa no bairro de Oak Spring, nos acontecimentos e tudo que vai acontecer. Então esse bairro, a gente está vendo que está tendo, vamos dizer assim, uma industrialização. Está chegando, né, lojas grandes, e as lojas pequenas, os moradores ali do bairro estão falindo, estão fechando. As pessoas estão vendendo as suas casas e estão saindo dali. E aí nós temos a Lupita, que não quer sair dali, que tem os amigos dela ali, que morou boa parte da vida dela ali, e que luta pelo bairro, que não quer essa modernização aí do bairro. Então ela, vamos dizer, é resistência. Tem a Dolores, que é amiga dela, que tá sempre ali do lado dela, que também ajuda, mas a Lupita realmente é a que manda, é que tá ali sempre no comando. Então eles têm ali um centro comunitário onde ambas realizam o bingo. Esse bingo é mais uma forma de ajudar as pessoas que precisam. Então as pessoas vão lá, pagam para participar e a pessoa oferece ali um serviço para o ganhador e o dinheiro arrecadado vai para essa pessoa, né? No caso, né, na história, vai para Yolanda, que é uma cabeleireira que não está conseguindo ali, né, pagar as contas do seu salão. Então a gente vai vendo que é mais um bingo comunitário, é um bingo mais para ajudar. Só que esse centro comunitário acaba sendo vendido e vai parar na mão dos Miss Big. O bingo muda completamente de um dia para o outro. Então ele parece mais um cassino todo tecnológico e com prêmios muito, mas muito altos. Então é realmente aqueles prêmios de dinheiro alto para chamar as pessoas, para as pessoas começarem a ir no bingo. Então tem voucher para você participar, então você não precisa nem pagar para poder participar. Então ele vai fazendo tudo isso para chamar realmente todas as pessoas ali do bairro de Oak Spring para o bingo. Mas o que eu sinto falta é que não tem tanto foco no bingo, no Miss Big, que seria ali essa força sobrenatural que vem causando esse caos em Oak Spring. Então eles acabam mais focando na história do bairro, mais na história dessas pessoas mesmo. Então a gente vai conhecendo os problemas dessas pessoas e acaba deixando o terror um pouco de lado. O filme começa muito bem com uma cena de morte que eu gostei demais, mas vai decaindo ali aos poucos, porque o terror não está presente ali o tempo todo, não tem uma atenção, até porque a única que fica ali cismada com Miss Big, que quer tirar Miss Big e culpa Miss Big por tudo que está acontecendo, é a Lupita. Então a única pessoa que realmente sente tensão, tá nervosa, é a Lupita. Os outros estão contentes, porque ele tá dando dinheiro e tal, então a gente não vê as outras pessoas tão preocupadas com Miss Big quanto a Lupita. Então acaba que o filme não tem essa atmosfera de tensão que um filme de terror deveria ter. E o filme se preocupa muito mais em mostrar as histórias individuais das pessoas do que realmente do terror. Então nós temos sim gore, algumas mortes, sangue, mas é bem pontual e acaba não sendo o foco do filme, e sim mesmo as questões ali sociais, os problemas sociais ali das pessoas que a gente vai vendo no decorrer do filme. Aliás, os 4 filmes, né, do Welcome to the Blumhouse 2021 focam muito nessas questões sociais. Então no decorrer desses 4 filmes a gente vai ter alguma questão social neles. Então eu acho que o filme não me envolve, tem alguns momentos de muito exageros, as atuações são boas, os atores são bons, e eu acho que esse é o ponto alto realmente do filme ali, né, porque os personagens, os atores são bons, eles conseguem cativar e ter esses momentos gores pontuais, que eu acho que é o ponto alto realmente do filme. Agora, Black as Night é um filme de vampiros. E esse, então, eu preciso falar que realmente não tem nada de terror. Porque se me falar que ter vampiros, né, dentes afiados e olhos vermelhos, faz o filme ser de terror, então, realmente,
Pra vocês pode ser de terror, porque pra mim não teve nada de terror. Eu acho que é o mais fraquinho dos 4 em questão do terror mesmo, porque a história é até legal, a premissa é boa, mas o desenvolvimento nem tanto. Então nós temos ali a nossa protagonista, a Shanna, que é uma menina insegura, tanto com a cor da sua pele, com o seu corpo, e a gente vai vendo ali os problemas dela. Eu acho que o filme se prende um pouco nos problemas pessoais ali da Shanna, até desenvolver mais um pouco, né, a aventura, porque se trata ali de uma aventura, um suspense nela em busca de vingança. A Shanna, ela é atacada por vampiros, mas ela não é transformada em vampira, enquanto a sua mãe é atacada por vampiros e é transformada em vampiros. E agora ela quer ir atrás do vampiro que transformou a sua mãe em vampiro. Então começa todo ali essa saga, mas o filme se preocupa muito em mostrar esse drama pessoal da Shanna. A mãe dela era uma dependente de drogas, então não morava com ela, morava ali num prédio comunitário, habitacional. Então é um local onde muitas pessoas acabaram indo morando depois que teve o furacão. A família da Shanna acabou conseguindo uma casa, mas muitas pessoas não. Então tem todo esse lado social ali mostrado, sem falar que é um filme que foca muito no racismo. E o que eu acho mais legal é que a história ali realmente é em cima disso. E é uma história que foge do comum, que vai ali para um lado mais diferente, mais ligado realmente, né, as pessoas serem pretas, ao racismo. Eu gosto muito do filme discutir isso e do filme trazer isso. A história é até criativa, mas não empolga. Eu não gostei das atuações. Eu acho que o filme não traz tensão, o filme não traz medo, o filme não traz nada. Ele é muito morninho. Fica boa parte ali do tempo, metade do filme, a gente vendo ali a problemática da Shanna, ela querendo se vingar dos vampiros, os problemas pessoais dela. Então a gente vai vendo tudo isso ali acontecendo, ela buscando informações de como derrotar os vampiros, porque até então ela não sabe como é que é, ela tem que achar esses vampiros. Então a gente vai vendo isso. E só na outra metade do filme que realmente a gente vai para ação. Mas mesmo assim não tem muita ação o filme. E eu acho que o filme não cativa, não empolga. E eu acho ele bem fraco. Ele não tem praticamente sangue, apesar de se tratar de vampiros, né, que bebem sangue. Mas a história realmente é o ponto alto do filme, apesar de eu acho que algumas escolhas não foram tão satisfatórias. Poderia se discutir um pouco mais, né, sobre o racismo, mostrar mais essas questões ali dentro, diminuir um pouco o drama pessoal da Shanna e mostrar mais ação, mais os vampiros, mostrar mais sangue, trazer realmente o terror que faltou, porque aqui de longe é o filme que menos tem terror, é Black Night, foi o que eu menos gostei, apesar de Bingo Hells não ser também lá grandes coisas. Eu acho que os dois ficam até meio que empatados. Eu acho que o Bingo Hell me ganha mais um pouquinho por causa das cenas gore ali, do sangue que tem pontualmente, mas Black Night realmente não tem nada que me agradou, só a história ali um pouco criativa, que eu acho que é o único ponto positivo que eu posso tirar do filme. Mas com certeza os outros dois filmes são bem melhores. Tá falando sobre The Man, que consegue fazer ali o beabá, o arroz e feijão bem, apesar de não ser uma história surpreendente, não ter nada, oh meu Deus do céu, não ser nada de inovador, mas ele consegue conduzir muito bem o filme, ele consegue fazer o que ele se propõe a fazer bem. Então no filme nós temos a Judite, que é uma idosa de 70 anos, então está ali no aniversário dela, só que ela acaba tendo um derrame. Então ela resolve ir para uma casa de repouso, uma casa para idosos, porque ela não quer que a família veja ela, né, adoecendo, veja ela nesse estado. Então ela acaba indo para esse local por escolha própria. E o neto do Josh, que é muito próximo à avó, não concorda com isso, reclama com a mãe, que a mãe tinha que ter conversado com a avó, não tinha que ter deixado. Então tem todas essas questões. É uma história ali entre o Josh e a Judite muito bonita, eles são muito próximos um do outro. E, óbvio, quando ela chega lá, coisas estranhas começam a acontecer. Então, toda a história se dá ali dentro, né, desse asilo. E a gente vai vendo, né, essas coisas esquisitas. Se trata de um terror psicológico, com thriller, com terror sobrenatural, tudo junto e misturado, que eu gosto. A gente vê que a Judite fica ali preocupada, porque ela não sabe o que é loucura, o que ela não é, se ela tá ficando louca ou não. E a gente vai acompanhando o que vai acontecendo ali. Eu acho que o filme, ele dá pistas do que tá acontecendo, e quando
aquelas pessoas ali apareceram, quem viu o filme vai entender, eu já sabia que elas tinham alguma coisa envolvida, inclusive quando tem aquela cena da floresta, eu já sabia do que se tratava. Eu acho que o filme acaba contando ali, meio que mostrando o que está acontecendo. Então a gente meio que tem uma noção ali no final do que se trata, mas eu acho que o filme consegue construir muito bem a atmosfera de tensão, então ela vai pontuando muito bem o que está acontecendo ali o filme. O filme consegue explicar tudo o que está acontecendo, o que eu acho legal, não deixa nenhuma pontinha solta. E o que eu gostei é que o final não vai pelo caminho comum, usual que a gente está acostumado, e sim vai pelo caminho diferente. Eu não esperava aquele final. Se me perguntasse, eu esperaria outra coisa. Então sim, eu gostei, eu achei interessante ali como conduziram ali o final do filme, apesar de, como eu disse, não ter nada de inovador. Bingos Hell e Black as Night, eles enrolam, eles não conseguem focar em uma só coisa e fica muita bagunça e não foca muito no terror. Esse filme consegue focar no terror, na história principal. Então é um filme que foca no que é necessário, mostra o que é necessário, explica o que é necessário. Então ele consegue fazer narrativamente uma história direitinho, apesar de não ter nada de inovador na história, mas a história consegue ser construída bem. Ela consegue entregar o que se propõe e eu gosto disso. É um filme bem feitinho, que te prende, que tem tensão, que tem tudo que um filme de terror ali, ok, satisfatório tem. Lembrando que se tratam de filmes de baixo orçamento, então a gente não pode pedir grandes coisas, mas eu acho que o filme é bom e vale a pena assistir. Mas com certeza o melhor é o Madres, que eu acho que é uma história que eu não pensaria que seria isso. Eu acho que é um filme que consegue prender, né? Você fica ali, o que está acontecendo? O filme brinca, né? Que pode ser uma coisa, que pode ser outra, e chega no final é outra totalmente diferente. E eu gostei demais de como resolve tudo, a resolução do filme. No filme Madres, nós temos aí os nossos protagonistas, a Diana e o Beto, que são um casal. A Diana tá grávida e agora estão se mudando para uma cidade do interior, porque a Diana acabou sendo mandada embora porque ela está grávida, e o Beto ganhou ali a função de gerente, então ele vai gerenciar uma fazenda. Então, o filme se passa nos anos 70 e a cidade se trata ali de imigrantes mexicanos. Então, o Beto é um imigrante mexicano, a Diana, a família dela é imigrante mexicana, mas ela não sabe falar em espanhol porque os seus pais eram proibidos de falar, eram punidos por falar espanhol. Então, ela acaba que ela não aprendeu espanhol, ela sabe muito pouco. Então, a gente já vê as pessoas olhando meio torto porque ela não sabe falar espanhol. Mas é um filme que conta uma história diferente, então eu gostei da forma como é conduzida ali o filme. Então o filme acaba tendo um mistério que ela tem que entender o que está acontecendo naquela cidade. O filme se parece que vai ser muito aquele típico filme de Mansão Mal-Assombrada, porque eles chegam lá na cidade, a casa é horrível, né, tem que fazer reformas e coisas estranhas começam a acontecer. Ela não sabe se está delirando, o que é real. Então coisas estranhas vão acontecendo ali com ela vai se metendo ali em algumas situações preocupantes, ela vai investigando porque ela quer entender o que está acontecendo, mas não se trata de um filme de mansão mal assombrada, de casa mal assombrada. E o que eu gostei e eu achei muito legal, porque vai, né, para essa questão de ser algo real, de se basear em um fato real. Apesar de ser um filme fictício, óbvio, da história ser fictícia, eles pegaram um fato real que aconteceu em 1970, ali por volta dessa década, e trouxe ali para a história do filme. Então eu gostei, eu acho que vale a pena ver esse filme. Eu acho que é o mais legal de todos, porque é uma história diferente e eles conseguem fazer muito bem o beabá, assim como o The Manor, que consegue fazer muito bem o beabá. Aqui acontece em Madres, eles conseguem muito bem construir, fazer a história ali narrativamente. Não tem grandes atores, grandes atuações, mas o filme prende, tem uma história legal. E como eu disse, devido ao baixo orçamento, é um filme bom sim, é um filme legal de se ver, que tem uma história legal, então tem toda ali uma crítica social, ambos os filmes, né? Então a gente vê ali, né, que em The Manor a crítica é exatamente como a sociedade vê os idosos, e aqui eu não posso falar muito, mas tem a ver ali, né, com os migrantes mexicanos e tal, mas se eu falar muito profundamente qual é a crítica social, eu vou dar spoiler, mas eu gostei de Madres e acho que é o filme que mais
mais redondinho, que funciona melhor, pelo menos na minha opinião. Foi o filme que eu fiquei mais presa e que eu realmente gostei de ver, senti satisfação. Eu gostei realmente do final e como tudo se resolveu. Agora eu vou falar de The Matrix rapidinho com spoiler, porque eu preciso falar um pouquinho dessa história, né, dessas coisas que foram mostradas no filme. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, porque vai ter vários vídeos de filmes de terror por aqui, vai estrear a série do Chuck, vai voltar Legacy, então vai ter vídeo disso tudo aqui no canal. Então se inscreve para vocês não perderem nada que vai ter aqui, esses vídeos novos que nós vamos fazer para vocês. E ativa o sininho para vocês receberem a notificação sempre que sair um novo vídeo. E também deixa like no vídeo se vocês gostaram. Eu vou entrar na zona de spoiler rapidinho do filme Madres para discutir mais um pouquinho sobre esse filme. O filme se trata, na verdade, de eugenia, de a pessoa achar que o seu gene é superior a outro e tirar, né, os órgãos reprodutivos dessas pessoas, para essas pessoas não poderem se reproduzir. E a gente vê que ao longo do filme as pessoas vão passando por isso. A gente vê que não tem criança nessa cidade, só tem um. As mulheres acabam sendo submetidas a esse tipo de tratamento, essa cirurgia, para não poderem ter filhos. Isso com as crianças também não nascem vivas, eles matam, não sei exatamente como é, porque isso não é explicado no filme, mas quer dizer, então essas mulheres não podem vir a ter filhos, então eles pedem para as mulheres assinarem, as mulheres não sabem ler, porque está em inglês, eles sabem espanhol, então a gente vai vendo, né, tudo isso ali no filme, como elas se sentem acuadas, e acabam ali assinando, porque se eu não assinar, elas vão perder o filho e tal. A gente vai vendo quão cruel isso é, mas é mais cruel ainda a gente saber que isso realmente acontece. Isso aconteceu ali na década de 70 nos Estados Unidos e está se repetindo agora na Geórgia. O filme fala ali no final, né, narra que isso está acontecendo ali numa penitenciária na Geórgia. Então tiveram mulheres ali que tiveram, né, seus órgãos reprodutivos retirados e até o momento, quando o filme foi fechado, que foi em 2020 que esse filme foi feito, não teve ainda uma indenização para essas mulheres. Então sim, até hoje a gente vê que tem pessoas sofrendo esse tipo de coisa. Então é um assunto que tem que ser discutido e eu gostei do filme dar visibilidade para essas mulheres, né, que sofreram ali, né, esse horror ali na Geórgia. Então eu acho que o filme caminha por um tema muito legal e falar disso eu acho muito importante, né, mostrar que tem pessoas ainda hoje em dia sofrendo por isso, por eugenia, que ainda tem pessoas que se acham superiores às outras. Então eu gostei. Eu acho que o filme tem vários elementos legais e eu acho que o filme mantém todo um respeito para a cultura mexicana. Apesar da Diana ela ser cética, ela não acreditar na maldição, ela achar que tem toda ali uma explicação real, a gente vê que no final ela acaba pedindo ajuda para o espírito da Teresa, que foi colocada como guardiã para ajudar ela. Então a Teresa, no caso, ajuda ela para ela conseguir sair daquela situação. Então, no final das contas, ela acaba acreditando nessa proteção, tanto que o filhinho dela tá usando uma pulseira que a gente entende que sim, é uma proteção que colocou no filhinho dela. Então, ela acaba vindo a acreditar na cultura ali mexicana, né, desse lado do protetor, mesmo ela sendo, né, um pouco mais racional, e acredito que ela ainda continue, mesmo assim, ela acredita, né, na proteção. Então, eu gostei que, de certa forma, eles conseguem respeitar ali a cultura mexicana, né, esse lado sobrenatural, ao mesmo tempo que eles mostram, né, a crueldade ali da eugenia, né, que essas pessoas foram causando a essas mulheres. Então, eu acho que é um filme que vai mais com um terror ali, né, vamos dizer assim, real. Acho que é uma história bem feita. Eu gostei muito, né, desse final que eu não esperava, porque fica o tempo todo ali no debate se é uma maldição ou se tem a ver com os agrotóxicos. E no final das contas é eugenia. Então eu gostei como o filme caminha a história, apesar de não ter grande fotografia, de não ser um filme maravilhoso, de não ter grandes atuações. Eu acho que o filme consegue explicar tudo o que se propõe e ainda mostra essa causa que é super importante, que essas pessoas precisam ser indenizadas. As pessoas acabaram ali sendo lesionadas e acabaram não podendo mais reproduzir. Então é uma crueldade você dizer qual gene é melhor ou não. Então a eugenia tem que ser sim combatida e eu gostei demais do filme exatamente por isso. E por exatamente por uma história diferente, pelo menos eu nunca tinha visto um filme que falasse sobre eugenia. Óbvio que deve ter, mas eu não tinha assistido ainda um filme que debatesse esse
tema, então eu gostei. Eu senti um pouco de falta, assim, do filme debater um pouco mais, porque mostra muito sutilmente, a gente entende mais um pouco realmente quando começa ali a narrar, né? Isso aconteceu nos anos 70 e ainda tá aconteceu na Geórgia, mas eu acho que o filme poderia ter trabalhado um pouquinho mais isso, mas isso não deixa o filme ruim. Eu acho que o filme consegue fazer muito bem ali o beabá, igual o The Manor, né? Eles conseguem fazer muito bem o que eles se propõem a fazer. Não são filmes magníficos, maravilhosos, mas são filmes que entretêm, filmes bem feitos com pouco orçamento que tem. Então eu gostei dos dois filmes, apesar de, óbvio, Debates ser o meu preferido. E eu quero saber de vocês qual o filme de terror que vocês mais gostaram, né? Do Eu Como Tudo Blumhouse, embora os dois filmes não sejam tão de terror, mas qual desses 4 filmes vocês mais gostaram? Deixa aqui nos comentários e vamos discutir mais um pouquinho, né, sobre esses 4 filmes, quais vocês mais gostaram, os momentos que vocês mais gostaram. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, que é muito importante para eu saber que vocês gostam desse tipo de formato de vídeo, que vocês querem que eu traga mais esse tipo de formato de vídeo aqui pro canal. E muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!